Bom dia, hoje iremos falar sobre racismo no trabalho. Mas antes de começar, vamos entender o seu conceito em si. O racismo no trabalho é a desigualdade de tratamento entre negros e brancos que ocorre dentro das suas instituições de forma direta ou indireta. Em empresas, por exemplo, o fato de haver um número muito menor de negros em cargos de gestão é um forte indício de racismo. Bom dia, me chamo Lara Fábia e vou falar como identificar o racismo no trabalho. Quando o preconceito dentro das equipes é explícito, fica muito mais fácil identificar os autores e os motivos. O que acontece, no entanto, é que muitas das vezes essa discriminação é velada. Quando isso ocorre, é possível perceber que o preconceito se manifesta de algumas formas comuns, como algum colaborador que frequentemente não é convidado para eventos com os colegas, como almoços ou happy hours. Sua opinião é desprezada e alvo de deboche em reuniões. Há muita conversa paralela criticando algum funcionário específico e até mesmo o surgimento de fofocas. Quando há trabalho em grupo, surgem diversos conflitos em torno de uma pessoa só. O colaborador é constantemente excluído das conversas do time. No mercado de trabalho, os principais impactos do racismo são a desigualdade salarial entre os brancos e os negros, a maior taxa de desocupação entre os negros e a falta de representatividade dos negros em cargos de gestão em empresas de todos os segmentos. Como se não bastasse a diferença salarial, o desemprego entre os negros é muito maior do que entre os brancos. E entre os brancos, 10,4%. E tem mais, a taxa de desemprego entre os negros foi a que mais cresceu em comparação com o primeiro trimestre, com aumento de 2,6 pontos percentuais. Quem está falando é Matheus Moraes e ele falou um pouco sobre discriminação no trabalho. Um ambiente de trabalho positivo no dia a dia é fundamental para o sucesso de cada negócio. Porém, toda empresa tem pessoas de diversas origens sociais, raciais e culturais, que não têm muito em comum, além do fato de trabalharem juntas. Essas diferenças podem gerar situações de conflito na equipe ou até discriminação no ambiente de trabalho. Casos assim são muito graves e podem causar sérias consequências para os envolvidos e para a organização. Protestos que ocorreram por causa do racismo no trabalho. Durante 2020, protestos com a bandeira Vidas Negras Importam em frente a empresas denunciadas por racismo marcaram o ano. Porém, o ano também registrou mais denúncias por discriminação no Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul, comparadas ao ano anterior. Conforme o balanço do órgão, no ano passado, cerca de 10 denúncias relacionadas à igualdade de oportunidades e discriminação nas relações de trabalho ou origem, raça, cor ou etnia foram registradas. Em 2019, foram 8 denúncias e em 2018, um total de 13 reclamações, totalizando 31 denúncias recebidas no período de 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2020. Segundo o Tribunal Regional do Trabalho, o setor de estatística não possui dados sobre processos com assunto racismo, pois o cadastramento de processos é feito pelos advogados, sendo que eles que cadastram as palavras-chave. Em 2020, empresas de Campo Grande foram alvos de manifestações após serem denunciadas por racismo. Um grupo de protestantes se reuniu na frente de uma loja na Avenida Coronel Antônino, onde a proprietária foi presa por defender um homem que entrou na loja. O protesto foi organizado pelo Grupo TES e o Fórum Permanente das Entidades do Movimento Negro de Mato Grosso do Sul. Vidas negras importam, diziam os manifestantes na frente do comércio que a proprietária foi acusada de racismo. Aproximadamente 15 pessoas se reuniram no local e a polícia militar chegou a ser acionada. Em outro protesto, com cartazes, protestantes pedem o fim da violência à população negra em frente a um supermercado do Campo Grande, da mesma rede onde um cliente negro foi espancado até a morte por seguranças, incluindo um policial militar, no dia 19 de novembro. Ao longo do tempo, muitas coisas se evoluíram.
Uma delas foi a aceitação das pessoas negras no mercado de trabalho. Infelizmente, não é de total aceitação, especificamente nesse meio. Mesmo com o fim da escravidão no país, tendo como base agora o trabalho assalariado, não houve a inserção de negros na sociedade. Foi mantida toda a lógica de exclusão existente, sendo negros responsáveis por posições subalternas no setor de subsistência e em atividades de mal remuneradas, o que mais tarde se denominou como setor informal. Numa pesquisa que foi feita pelo Instituto Ethos com as 500 empresas de maior faturamento no Brasil, aponta que os negros são de 57% a 58% dos aprendizes, mas na gerência são 6,3%. No quadro executivo, a proporção ainda é menor, com apenas 4,7% são negros. Agora, falando um pouco sobre a aceitação de negros no mercado de trabalho, os negros desde sempre enfrentam dificuldades na progressão de suas carreiras, sendo na igualdade de salários e, além disso, são os mais vulneráveis ao assédio moral. Assim também no ambiente em que eles trabalham, mesmo com a proteção constitucional contra o racismo e a discriminação. E segundo a coordenadora da Coordiguidade do MPT, e a procuradora do trabalho Valdirene Silva de Assis, por causa do preconceito, os negros têm também dificuldade de ocupar cargos de maior exposição, como relações públicas, caixa bancário, secretários e recepcionistas. Ainda tem a questão da discriminação salarial, com desrespeito à equiparação na remuneração de brancos e negros, sugerindo que o trabalho feito pelo negro tenha menor valor. E a terceira é a discriminação pela imagem, na qual a pele escura e os cabelos crespos são alvo de preconceito e deixam os negros de fora de diversas oportunidades de trabalho. Agora iremos apresentar um vídeo que contém um depoimento de algumas vítimas que sofreram de racismo no trabalho.